Jerusalém, a cidade onde abriga as 3 principais religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas quais são as histórias, curiosidades e tradições a respeito da cidade? Bom, eu nunca fui em Jerusalém, mas eu tenho aqui um convidado especial que esteve nessa cidade e vai contar pra gente detalhe por detalhe do que aconteceu lá. Quer descobrir? Venha conosco, pois está começando mais um podcast no Ara Razoar. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast no Ara Razoar. Bom, hoje o programa promete, gente, porque eu tô assim muito feliz, né? Porque eu trouxe um convidado muito especial aqui hoje. E esse convidado especial, ele esteve nessa cidade, fez um tour muito bacana, em alguns pontos turísticos, né, vamos dizer assim, na cidade de Jerusalém. Bom, o que eu posso dizer? Tô aqui com ele, né? O amigo Daniel Bastos, é isso? Daniel Bastos. Daniel Bastos. E aí, Daniel, tudo bom, meu irmão? Satisfação. Meu amigo, obrigado, cara. Obrigado por ter atendido a esse pedido aqui no nosso podcast, no Ara Razoar. Amigo, para mim é um privilégio ter tendo você aqui nos nossos estúdios do canal Bater Seu Mar. Obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Meu nome é Daniel, eu tenho 29 anos. Nasci num berço adventista, né? Assim como... Acho que não vocês, mas isso não importa. E assim como todo jovem, durante o tempo da minha vida eu acabei me afastando de Deus, durante a juventude. Voltei atrás por conta de alguns acontecimentos. E Deus me deu esse privilégio aí de estar visitando Jerusalém, conhecer um pouco mais sobre essa cidade, conhecer também um pouco mais sobre a Bíblia. E espero poder trazer um pouco mais do que representa Jerusalém e um pouco também sobre conhecimento bíblico. Eu vou falar uma coisa pra você, Daniel. Eu tô tão assim curioso, porque eu até brinco de vez em quando, uma vez eu estava conversando com a minha esposa, né? Cara, uma passagem pra Jerusalém não é barato, né? Não. Não é barato. Não é. Eu tenho um sonho de conhecer, irmão. Tô sendo sincero contigo, eu tenho um sonho demais de conhecer essa cidade. Mas assim, enquanto esse sonho não chega, né? Eu vou fuçar o seu de um pouco aí para poder falar pra gente um pouco dessas curiosidades. Mas vamos começar do princípio. Seguinte, como é que foi essa ida para Jerusalém? Eu sei que ela tem um início aí, parece que numa questão de um programa que você participou, você foi chamado, você foi selecionado. Explica para mim melhor esse Daniel, como é que foi isso aí, meu amigo? Assim, como eu mencionei, eu tive alguns acontecimentos em 2019, 2018, 2019, que me fez voltar para Deus e começar a estudar a Bíblia. Uhum. E aí, estudando a Bíblia, eu falei assim, olha, eu quero conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, eu quero conhecer um pouco mais sobre isso aqui que eu tô lendo, e eu gostaria de conhecer Israel. Não tinha condições, não tenho até hoje, de pagar uma passagem para lá, mas eu tava passando assim, assistindo televisão, passando a TV, e aí eu parei no canal Novo Tempo e conheci um programa chamado Bom de Bíblia. Ah, Bom de Bíblia. E aí, lá dizia assim, o vencedor do programa ganha uma viagem para Israel. Eu falei, nossa, eu tinha começado a estudar ali, né? E aí eu falei, bom, vou me inscrever, não tenho nada a perder. No máximo eu não vou ser chamado e tá tudo certo. Já começa o pessimismo já antes, né? O realismo, né? Tava começando a estudar a Bíblia, apesar de ter nascido na igreja, sim. Como... acredito que muitos jovens sejam assim também. Não me dedicava ao estudo da Bíblia, conhecia pouco da Bíblia. E aí eu me inscrevi no programa, fiz uma prova, passei, fui chamado para o programa, gravamos, tive a felicidade de vencer o programa. Acredito muito com a ajuda de Deus, porque muitas coisas aconteceram para que eu pudesse ganhar. E o vencedor desta temporada do Bom de Bíblia Centro-Oeste, com 3.650 pontos, é você, Daniel. O Daniel conseguiu falar 15 versos no total, enquanto o Edinaldo falou 13, eles não erraram nenhum verso. Então tá aqui o troféu para você de vencedor dessa temporada. Que Deus te abençoe. É um símbolo aí da viagem para Israel que você vai poder fazer aí com o pessoal do Viaje Comigo. E aí eu tive a oportunidade em 2022, setembro de 2022, conhecer Israel. Nossa, cara, que legal. Eu vou falar uma coisa pra você, meu amigo. Hoje aqui, hoje a gente não vai ter o Bom de Bíblia aqui não, né? Não. Ou vai ser o Bom de Jerusalém. Vamos conhecer. Olha, porque tipo assim, como você disse agora há pouco, houve uma mudança na sua vida, né? Sim. Agora, eu tenho só uma pergunta para fazer para você, Daniel, interessante, é o seguinte. O que você aprendeu, amigo, nessa questão lá no Bom de Bíblia? Porque isso te incomoda muito quando fala assim, nossa, é o Daniel,
é o cara da Bíblia, o cara... Porque quando a gente vê o título Bom de Bíblia, né? Uhum. O cara, ele manja da Bíblia mesmo. Mas como é que você analisa isso, né? Como é que você pensa sobre isso? Assim, o programa ele é sobre curiosidades bíblicas, né? Certo. Tem a ver mais com decorar nomes e Aham. essas coisas do que necessariamente conhecer da Bíblia. Então, o programa ele é legal, ele é bacana, ele vai te introduzir, vai te incentivar a estudar a Bíblia, mas ele ali é mais um entretenimento, né? O Entendi, primordial ali é entendi. você estudar a Bíblia para de fato você conhecer. Mais do que decorar os nomes, é importante você conhecer e entender o que a palavra de Deus está falando. Sim, entendi. Eu quero só revelar uma coisa aqui, para você que está nos assistindo, tá? A esposa do Daniel, a Judelane, que está nos assistindo. Jode, um abraço, minha irmã. Felicidade para você, tá? Eu lembro que quando ela me ligou, ela nos ligou, na verdade, ela deu tipo assim, como é que fala? Quando você dá você revela alguma coisa. Tem um nome, eu até esqueci o nome, eu vou tentar lembrar, Daniel. Uhum. Obrigado. A produção tá falando Spoiler. o spoiler. Ela tinha ligado pra mim e falou assim: vocês não vão acreditar. Eu falei, o que foi que o Daniel ganhou um monte de Bíblia? Eu falei, que legal. Aí lá tava a questão do troféu, né? Tudo e tal. Ela tinha comentado com a gente. Mas assim, né? Lógico que a gente não fofocou pra ninguém depois, Claro. né? Não falamos pra ninguém. Mas assim, Daniel, foi uma experiência bacana, não foi? Fala a verdade. Foi, com certeza. Conheceu pessoas bacanas também, não? Demais. Fiz muitos amigos lá, que são amigos até hoje. A gente tem um Ah, grupo que legal, do Bom que de legal. Bíblia com os participantes, que a Que gente legal. conversa com certa frequência, né? Então, espiritualmente foi muito bom e pessoalmente também. Ó, um segredo aqui, tá? Pra você que tá assistindo, um segredo. Daniel, qual que é o segredo pra memorizar a palavra de Deus? É só orar muito e se dedicar a tentar. Tem que tentar muito. Ó, eu confesso pra você que eu não sou um expert da Bíblia, mas assim, Também não. o básico que a gente vai aprendendo, né? Claro. Na verdade, o Espírito Santo vai revelando aos pouquinhos, né? Eu Sim, acredito que, né? Agora, buscar é importante. É a chave, né? É a chave. Vamos para o que interessa, amigo, porque eu vim aqui hoje, como eu acabei de falar agora há pouco no programa, nós não viemos falar aqui do bom de Bíblia. Claro. Nós vamos falar o que bom que aconteceu em Jerusalém. Eu vou pegar aqui já o passador aqui. Bom, você pode ver o título aí, Daniel. Jerusalém, um tour espiritual e curiosidades. Amigo, quando você me passou os materiais, falar de Jerusalém, cara, é algo maravilhoso. Eu acho que, assim, para mim, como eu disse para você agora há pouco no início do programa, como eu nunca fui, né? Quem sabe um dia eu conheço essa cidade. Mas assim, meu amigo, eu fiquei vendo algumas fotos, material que você mandou para mim, e para cada foto que você nos apresentou, né? E que, aliás, vamos apresentar aqui agora. Cada foto tem uma curiosidade, é isso? Tem uma coisa para ser falada e para ser comentada, exato? Sem dúvida. Então, opa, produção, o quê? Tá, vou chegar lá. Mas assim, eu tô vendo aqui, Daniel, antes da gente começar a passar aqui os slides, nós temos aqui alguns materiais. À medida que a gente vai falando aqui, eu sei que o pessoal deve estar curioso para saber o que é isso aqui, tá? E eu tô muito mais curioso ainda. Tô muito mais curioso. Achei muito 10 esses objetos aqui, mas à medida que a gente vai mostrando aqui algumas coisas, né, nesse podcast, na questão dos slides, a gente vai comentando aqui algumas coisinhas. Então eu vou passar aqui, Daniel, aqui. Só um detalhe. Quando você ganhou o bom de lição, né? Quando que foi? Bom de Bíblia. Isso, perdão. Olha o bom de lição. Tô lembrando da lição da Escola Sabatina. Quando você ganhou o bom de Bíblia, quando que você foi para Jerusalém, mais ou menos? Eu não lembro bem. Em setembro de 2022. Eu ganhei o programa ali por volta de abril de 2021. Certo. E aí, em setembro de 2022, a viagem ocorreu. Entendi. Teve a questão da pandemia e tudo mais que atrasou a viagem. Entendi. Mas valeu a pena a espera. E foi tudo certinho, Daniel? Foi tudo legal, a viagem, bacana? Graças a Deus, é um pouco cansativo. Foi mais de 24 horas de viagem para chegar lá. Mais de 24 horas? Tem que pegar alguns voos. Mas valeu a pena demais. A gente ficou 8 dias lá, deu pra conhecer bastante, muitas curiosidades, tem muita coisa que eu aprendi lá, que eu não conhecia. E é uma experiência assim, como se você estivesse não vivendo a Bíblia, mas Sim. algo parecido, né? Você tá vendo com seus olhos ali um local histórico. Na verdade, a viagem, ela deveria ser assim, né? Com o intuito de você conhecer, não Sim. só a cidade, mas aquela coisa espiritual, Com do certeza. que é Jerusalém, aquela coisa, sabe? Eu até tô entendendo o que você está querendo dizer a respeito do assunto, né? Daniel, uma pergunta que eu quero falar para você, que eu tô muito curioso também, cara, porque umas perguntas vai surgindo uma atrás da outra. Uhum. Qual que foi o choque quando você chegou lá? Assim, caiu a ficha, né? É uma coisa você estar aqui no Brasil e ganhar um programa e falar, vou conhecer Israel e tudo Certo. mais, que era um sonho. Mas você colocando o pé lá e vendo assim, tudo deu certo, eu passei pelas entrevistas e tudo deu certo, cai a ficha. Você fala assim, caramba, eu vou conhecer aquilo que eu tava lendo.
Então é bastante emocionante. Assim, além do texto bíblico também, eu não coloquei a foto, mas vou até fazer uma menção. Lá eu pude conhecer o Museu do Holocausto. Então, acho que de tudo que eu conheci lá, a parte mais triste é ali. É bem, bem triste, bem forte mesmo. Mas eu acabei não colocando nas fotos. Mas foi um local bem impactante. Mas, claro, toda vez que eu aprendi algo novo ali a respeito da Bíblia, eu ficava... Nossa, como que eu fiquei tanto tempo sem saber disso? Parece que passa um filme na cabeça, né, Daniel? Passa filme. Com certeza. Meu amigo, vamos lá então. O negócio que tá bom demais da conta e eu tô mais curioso aqui. Jerusalém, tour espiritual e curiosidade. Eu vou passar aqui a primeira foto, Daniel. Amigo, que foto que é essa aí, cara? Que vista linda é essa aí? Bom, no fundo ali, aqueles prédios são a cidade de Tel Aviv, e da onde eu tirei a foto é em cima do Monte Carmelo. Hoje lá não chama Monte Carmelo, é a cidade de Haifa. Foi feita uma cidade em cima a terceira maior cidade de Israel. Mas nesse monte aí foi onde Elias, né, lutou contra os profetas de Baal. Eu já ia falar isso, né? Tudo ocorreu nisso aí. Isso foi ali... Nossa, então foi aí Primeira Reis 18. Isso, você vai encontrar um pouco da história ali de Elias, e foi ali nesse monte aí, e essa aí é a vista ali, o fundo do Mar Mediterrâneo. Então foi praticamente aí que Elias se ajoelhou, quando matou ali os 400 profetas de Baal, né? Quando todos foram mortos. E aí ele viu aquela mãozinha, né? Uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de... Acho que basicamente foi essa vista aí, pelo jeito, né? Sim. Não tinha esses prédios, né? Sim, isso. Aquela vista antigamente, né? Mas foi a vista daí de Nossa, cima, interessante, assim, Daniel. Muito, muito interessante. E assim, uma curiosidade, as pessoas pensam que Israel é só pedra e deserto, é tudo de pedra. Uma cidade, é isso que eu penso também. É uma cidade extremamente tecnológica. Tel Aviv é surreal. É uma cidade interessante, surreal. Cara, interessante. Tem a parte ali mais histórica, né, onde você vai ver mais ruínas, essas coisas, mas a parte de Tel Aviv, pelo menos, é muito tecnológica. Tem muitas empresas grandes em Israel, como Microsoft e outras. Então, é uma cidade também tecnológica. Mas vamos ser franco. Conhecendo um pouco a respeito dos judeus, os judeus são um povo próspero e inteligente, né? Sem dúvida. E aquilo que Deus falou que a nação seria, eu acredito que ainda se tornou exatamente isso. Isso aí. Vamos passar aqui então, Daniel, mais uma? Bom, amigo, e aí? Essa aí é em Cesareia Marítima. Como é que é? Cesareia? Cesareia Marítima. Cesareia Marítima? Isso. Esse ponto em específico aí é onde era o castelo de Herodes. Herodes o Grande, aquele que mandou matar Jesus. Ele tinha uma espécie de castelo aí são as ruínas, né? E se você passar pro próximo slide, você vai ver onde era o quarto dele. O quarto dele ficava na beira do mar, tinha uma piscina de água doce no meio. Ali onde tá aquela poça de água ali dentro, né? Aquele quadrado, vamos dizer assim. Isso, era a piscina, que tem a planta aqui embaixo. Tem a planta ali embaixo, certo. Então, isso aí, no caso, era onde Herodes, o Grande, aquele que mandou matar Jesus, os bebês lá em Belém. Isso. Exatamente. Rapaz, que interessante. Era uma das casas dele, né? Ele não tinha apenas essa, mas era uma interessante, Daniel, muito interessante. Ali embaixo, tô vendo... É um projeto ambicioso, né? Você construiu uma casa na beira do mar, assim, muito ambicioso, né? E eu não sei como é que era a engenharia daquele tempo, né? Os romanos, eles eram um povo muito inteligente. Nessa questão de construção, a gente vai ver algumas construções aí que eles fizeram, que estão em pé até hoje. Mas Herodes, ele era conhecido como o megalomaníaco das construções, né? Foi o cara que fez as maiores construções de Israel. Então, ele construiu o templo, ele fez outras construções gigantescas. Então, ele era conhecido por isso, por fazer grandes obras. Então, essa era uma das grandes obras que ele fez em Israel. E parece que tinha uma obsessão, né, Daniel? Tinha. Tinha uma obsessão, né, por causa da questão de obra, né? Vou passar aqui então, meu irmão. Essa aí é uma das construções dos romanos, era um aqueduto, então ele tinha a função de transportar água. Israel é um país que sofre muito com água. Hoje não mais, porque eles têm muita tecnologia para cuidar disso, mas Israel sempre sofreu muito com água, porque muito deserto, cercado, tem a parte do mar ali, não tem muitas nascentes. Então... É muito quente lá, Daniel? Não, o clima é parecido muito com o Brasil, é um pouco mais fresco. Não é uma Cuiabá da vida não, né? Não, nem de perto, nem de longe. É porque a gente olha assim, acho que é deserto, é perto do deserto, aquele calor todo. Tem a parte do deserto, que é um pouco mais quente, mas o clima é bem ameno ali, você fica com... Você pode ficar de calça jeans ou a roupa que você quiser, sem passar problemas. Você é cuiabano, não? Sou cuiabano. Né? Quando você chegou lá, deu pra... Eu senti um alívio, né? Sair do forno que é Cuiabá e... Pra quem tá nos assistindo, gente, é o seguinte, nós moramos aqui em Cuiabá,
é a capital aqui do Mato Grosso, né? E é a capital mais quente aqui do Brasil, né, o sem Daniel? dúvida, sem Mais dúvida. quente do Brasil. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, então. E agora, Daniel? Essa aí é uma maquete em um dos museus que tem lá, é a Fortaleza de Massada. Então, Fortaleza de Massada. é uma das construções de Herodes também. Herodes, ele sofreu um pouco com a rejeição do povo judeu. Então, O povo já não gostava dos romanos, né? Já começava por aí, né? Exatamente. E ele tinha um pezinho judeu, mas ele não era bem judeu. Sim, sim. Mas os judeus não gostavam dele, então ele construiu uma fortaleza para se proteger caso ele sofresse algum ataque, algo assim, que tentassem uma rebelião, né? Exatamente, uma Isso, retaliação. entendi. E aí ele construiu a fortaleza em Massada. Você passar para a próxima foto, a gente vai ver essa é a maquete da fortaleza que ele construiu. Nossa, Então é uma obra que coisa enorme linda. também. O guia que acompanhou a gente nesse tour, Uhum, ele era judeu, e é judeu, sim. inclusive um abraço para ele, Elia. Ele disse que tinha alguns reservatórios nessa fortaleza que tinha capacidade para estocar comida e água por 50 anos, para mais de 100 homens. Nossa, Então, Daniel, que interessante, cara. Olha só Não isso. foi uma obra qualquer que ele fez, foi a obra. E você percebe que, eu lembrei muito que Jesus falou, né? Que aquele que constrói a sua casa em cima de uma rocha, né? Exatamente. E eles levaram isso a sério, né? Sim. Porque você construir uma casa em cima da rocha, firmamento, né? Sim, Porque ninguém vai construir uma casa em cima de um banco de areia, não é verdade? os romanos, eles revolucionaram, né, o mundo da construção. Então eles tinham uma engenharia bem avançada Muito para fazer bonito, essas né? construções. Ali, aquele do lado da rocha é uma escada que leva? É um caminho. Um caminho, né? Um caminho que leva Nossa. até a... Daniel, A você gente subiu aí de teleférico, né? Mas Aham, dava sim. pra subir a pé. a só pé. que- Daniel, você imagina, rapaz, a gente olhando assim, isso é uma coisa bonita. Imagina isso aí ao vivo e a cores, amigo. E pra Lindo. construir isso aí, então. E essa maquete, ela tá em cima da fortaleza. Ela tá dentro da fortaleza, da ruína da fortaleza. Se você passar a próxima imagem, a gente vai Uhum. ver ali. Essa aí é uma parte da fortaleza com o deserto Ah. ao fundo. E essa espécie de buraco que a gente tá vendo era um dos reservatórios Um dos que eles tinham pra ou comida ou água. Nossa, rapaz, que incrível, Então é cara. uma construção Interessante. enorme e você pode ver que é só deserto. Ao redor é só deserto e monte. Nossa. Então é uma parte bem árida. Uma coisa Uhum. curiosa é que o deserto de Israel, eu não sei se todo, mas pelo menos em grande parte, ele não é de areia, ele é de calcário. Então você vai ver de calcário. muitas construções feitas em calcário. Principalmente Eu na achava que Jerusalém era de Velha. areia, rapaz. Olha só que É um interessante. deserto de calcário. Calcário. Nossa, muito interessante mesmo. Esse é o teatro de Cesareia Marítima. Isso eu já ouvi falar. Esse aparece na Bíblia. Se você for em Atos dos Apóstolos, você vai Uhum. ver que o rei Herodes Agripa I, ele foi morto, que ele se proclamou como Deus. E aí diz que o anjo de Deus feriu ele de morte, ele foi comido por vermes. Foi nesse local aí, Foi nesse teatro que aconteceu aquilo, nesse aquela... teatro. Nossa, cara. Ele fez uma proclamação, as Uhum. pessoas exaltaram ele como se fosse Deus. E ele não declarou glória a Deus, né? Uhum. Daniel, nesse teatro aí, acontecia também aquelas questões das batalhas, alguma coisa, lutas ou não? Era só um teatro assim pra questão de... Eu acho que Divertimento. nesse não. Eu acho que nesse não. Não, né? Não tenho certeza, eu não me Uhum. recordo do guia falando sobre isso. Ele mencionou a questão do rei Agripa, né? Certo. Mas acredito que não. Esse era um teatro mais de exposição de algum Uhum. tipo. E você ficava onde mesmo, Daniel? Cesareia Em Marítima. Cesareia Marítima, né? É porque você falou que tem várias localidades, né? Tem. Ixi, imagina. Vamos lá, então. Essa é especial também. Essa é a cidade de Jope. A Então- cidade de Jope. Olha que interessante. Jonas, Onde Paulo... Jonas Jonas. queria fugir. Jonas, isso. É verdade. Fugir para Tarsis, que Deus mandou Aham. ele pregar Nínive. Então ele Entendi. fugiu para a cidade para pegar o seu navio. Essas árvores que vocês estão vendo aí é o pé de tâmara. Eu já ia falar agora, porque Parece muito com coqueiro. rapaz, São tâmara. é uma das Delícia. minhas frutas favoritas. Bom, como eu sou vegetariano, né? Uhum. E isso aí, aqui a gente compra aqui no supermercado, pra eu e minha esposa, né? E, rapaz, é algo gostoso, é algo delicioso. Então, eu não conhecia a tâmara até comer lá. Eu nunca comi aqui no Brasil tâmara, eu nem conhecia. Aham, E sim. aí chegou lá, todo mundo falando de tâmara. Falei, eu quero experimentar. E lá tem tâmara como no Brasil tem manga, como no Brasil tem coco. É uma fruta extremamente comum, você vê nas ruas e tudo mais. Me falaram que ela, parece que vai ter um período pra dar, né? Não sei Assim, se- pra ela começar a frutificar, eu não tenho certeza, mas Eu se eu me esqueci. recordo bem, são 80 anos. Pra ela 80 anos. crescer e começar a frutificar. Então o pessoal brinca que você não planta pra você, você planta pros seus netos.
Então, é uma árvore Percebe-se. que demora muito para crescer e para começar a dar frutos. Quando você tirou essa foto, Daniel, tava cheio o pé? Tava... Sim, você pode ver que tá bastante carregado. Ela é comum, você andando nas ruas, você vai ver muito isso. Você não cortou nem o pé, trouxe nem pra mim, né? Não trouxe. Eu trouxe algumas sementes, mas mofaram na viagem. Ah, meu amigo. Tô tentando plantar no meu sítio, não sei se vai dar certo, né? Não sei se eu vou ter netos também. Vai Quem ficar pros sabe? netos. Vai ficar pros netos, né? Interessante. Então, essa é a cidade de Jope, né, Daniel? A próxima imagem também é Jope. Uhum. Aí Nossa, já que é lugar atrás lindo, do... cara. Que lugar lindo, Lá é gente. magnífico. E aí é bem próximo ao porto de Jope, de onde Jonas pegou o navio para Tarsis. Entendi. Então, ao fundo ali já dá para ver o mar e é da onde Jonas pegou, tem um porto ali no fundo. Não tirei, não pude ali até lá, no fundo, né? Daquelas árvores ali é o porto, é isso, né? Pra trás aqui. Tá, entendi. Nossa, me fez lembrar, sabe o que é isso aí? O Getsemane, né? Sim. Falando nisso, não vamos falar sobre Getsemane daqui a pouco. Com certeza. Eu tô curioso. Não tem como Israel Não e não tem falar como de Israel Getsemane. E não falar de Getsemane. Inclusive, Getsemane era o local que eu mais queria conhecer, de todos. É mesmo? Sim, por conta muito do impacto que ela tem na Bíblia, né, na vida de Jesus, mas a gente vai chegar lá. Tá bom. Vamos dar spoiler, né? Vamos lá. Daniel, e aí? Eu lembro que você mostrou pra mim uma vez essa foto. Esse Eu não me aí lembro. é onde Jesus, não sei se foi em Mateus capítulo 5 ao 7, tem as Certo. bem-aventuranças, e foi daí que Jesus proclamou as bem-aventuranças. Então essa é a vista que eles tinham Que quando foi interessante, amigo. proclamado as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5. Daniel, me diz uma coisa. Aquele fundo ali no mar é o mar... Eu não tenho certeza, eu já não Não. me recordo Será que mais. é o Mar Morto? Não, né? Não, acho que não. Eu acredito que O seja. Mar da Galileia. Eu acredito que seja o Mar da Galileia. Também Não tô tenho certeza, eu já não Uhum. me recordo tão bem. Entendi. Mas o Mar da Galileia, uma curiosidade é que ele não é mar, ele é uma lagoa enorme. É gigante. Mas é uma lagoa. É uma lagoa. É muito grande, você não vê o fim dela. Mas o mar banha dentro dele, é isso, né? Não. Não tem Não, nada. rapaz. Ele é de água doce. Não tem Sério? nada a ver com o mar. Interessante. Mas é por ser muito grande, ele chamava de mar naquela época, ficou até hoje o nome, mas é Olha só, uma lagoa. rapaz. Ele Então é cercado é uma por todos lagoa os lados, mas é Com imenso. água doce. Exatamente. Mas, gente... E é curioso que Ah. a gente passeou de barco lá no Mar da Galileia Sim. e os guias estavam conduzindo a gente pela lagoa, né, pelo Mar da Uhum. Galileia, e de repente um cardume gigante de peixes começou a seguir o navio, o barco. E eles falaram assim, nossa, não é comum os peixes aparecerem, começou a seguir a gente, foi até o final do Sim, passeio. sim, A gente foi sim. de uma extremidade à outra com um cardume gigantesco de peixe seguindo a gente. Foi extremamente curioso. Infelizmente eu não registrei esse momento. Tava Verdade isso, conversando- Daniel. Verdade. Interessante, rapaz. Olha só. Foi curioso. Agora, E assim, aqui embaixo que a gente tá vendo, lá Uhum. outra coisa que é comum é plantação de banana. Então essa parte meio amarela, meio marronzinha, clara. esse aqui embaixo é um toldo, é isso? Um toldo, né? Exatamente. Tipo Ah, uma espécie tá. de estufa, né? Estufa, Para aham, sim. as que eles plantações de plantam banana. Uhum. Ah, interessante, né, rapaz? Olha. Me diz uma coisa, Daniel, Jerusalém, ela é uma cidade que dá pra se plantar tudo? Você reparou isso alguma coisa lá ou não? Então, Tipo o nosso Brasil aqui, né? O nosso Mato Grosso, por exemplo, né? não Tem tem uma soja, né? Tal. Como é que é lá? não tem uma terra fértil lá, até pelo menos nos lugares que eu fui. Tanto que as plantações deles são de frutos mais Sofisticados. resistentes, né? Não, mais resistentes, resistente, né? Por ser entendi. muito árido. Mas eles desenvolveram uma tecnologia chamada tecnologia de gotejamento, que é muito usada na agricultura no mundo todo. Eu vi essa matéria na reportagem, eu achei interessante, muito, muito interessante mesmo. E essa tecnologia permite eles fazer plantações que normalmente não poderiam. Então, mas assim, pelo menos nos lugares que eu fui, por ser um local muito árido, eu acredito que não seja tão fértil quanto o Brasil para plantação. E é muito pequeno, né? Um país muito pequeno. Se eu não me engano, Daniel, falando em questão de plantação, e plantação envolvendo chuva, aquela coisa toda, eu tinha visto uma reportagem falando que Jerusalém ia criar um método para poder chover no deserto, é isso? Eu vi alguma coisa nesse sentido, eu vi um comentário falando sobre isso. Eu não sei se Eles foi vão os fazer- judeus ou os árabes. Eu vi algo parecido sim, com isso sim, também. Uma sim. chuva artificial, Uma chuva induzida. artificial, exatamente Induzida. isso. Mas eu não sei bem como funcionou. Assim, Uhum. Israel, ele tem muitas produções. Por exemplo, tomate cereja, que a gente ama. Foi Israel que criou. Eles modificaram geneticamente o tomate para formar um tomate cereja. Cara. Não sabia disso. Tem Foi uma muita coisa que a nova. gente usa. O Waze, para se deslocar, foi criado por Israel também, a tecnologia do Waze. Então é um país assim onde desenvolve muita tecnologia, um país com estudo muito avançado em várias áreas. Então, muita coisa que a gente usa a gente nem sabe, foi Gente, criado que por bacana, Israel. né? Que bacana. Assim como nós aqui, no nosso Brasil, né? Também temos coisas que Sim, exportados pela exportamos, entendeu? sem dúvida. É igual eu vi uma matéria esse dia, né? Não fugindo do assunto, mas lá na Arábia,
né? Nos Emirados Árabes, né? Em Uhum, Dubai. Dubai. Lá para eles agora que eles começaram a se deliciar com o açaí, exportando para lá. Né? E para eles sim tá sendo uma porta aberta, né? Acredito também que exportam para lá, para Jerusalém, com certeza, né? Vamos avançar aqui então, meu amigo. Só voltando à parte das tâmaras, eu tava Sim, de mencionar, uma das dúvidas que a gente tem é a respeito do João Batista, o que ele comia. Verdade. Porque assim, ali fala terra que mana leite e mel, né? Eu já ia comentar isso. E uma das perguntas que eu fiz pro guia, não posso afirmar que é verdade ou não, mas essa foi a informação que ele me passou. Uhum. Eu perguntei, falei, olha, o que João Batista comia de fato? Aí ele falou assim, perguntei, né? Eu falei, é gafanhoto mesmo, como a gente conhece o animal, e mel, que mel que é? Aí ele falou assim, ó, o gafanhoto, a gente acredita que era alfarroba. Pra eles é alfarroba. Que interessante, Daniel. E o mel não é mel de abelha. Eu nem sabia que existia outro tipo de mel. Mas era o mel de tâmara. Mel de tâmara? Lá é muito comum mel de tâmara. Não, eu não achei mel de abelha, mas de tâmara tinha em todo o supermercado, todo lugar que tinha mel de tâmara. Nunca experimentei, cara. Mel de tâmara. Mel de tâmara. É bem diferente. Eu não pude experimentar também, tava muito caro. Mas ele falou pra mim assim, aqui a gente usa mel de tâmara. É mais comum. Não... É porque quando a gente lê a Bíblia assim, de uma maneira, e quando a gente pega o significado, né, a questão realmente o que significa aquela palavra, pode ter alguma coisa por detrás disso. Pode. E isso pra mim é novo que você falou. A explicação para isso é até simples. O hebraico, ele usa apenas consoantes, ele não usa vogais. E algumas palavras têm a mesma forma de escrita, por exemplo. Eu não vou lembrar agora exatamente a palavra, mas na passagem ali que fala que corvos levaram pães para Elias, existe a possibilidade de ser nômades, porque é a mesma palavra. A diferença está na pronúncia. Então, existe essa possibilidade, por conta que não tem vogais. Os maçoretas, eles tentaram corrigir isso, fazendo sinais vocálicos para não se perder a pronúncia das palavras. Então, ali, acho que por volta do século III, século IV, eles criaram os sinais vocálicos. Mas o hebraico, ele tem essa espécie de problema, né, entre aspas, que algumas palavras, se você não conhecer, se você não for nativo e não conhecer as pronúncias dela, você pode misturar os significados. Então, o gafanhoto pode ser alfarroba porque é a mesma palavra, só muda a pronúncia no hebraico. Interessante, muito interessante, Daniel. Essa aqui é a casa de Pedro, em Cafarnaum. Como é que é? A casa de Pedro? A ruína dela, né? E é onde na verdade, a casa dele ou tinha algum outro local que os discípulos se reuniam? Eles costumavam, assim, o guia não falou sobre isso, na Bíblia também não fica tão claro, mas a Bíblia relata que Jesus foi até Cafarnaum com os discípulos, e aí a sogra de Pedro estava enferma, né? Certo. E foi curado, então muito provavelmente é aí mesmo, que é onde é... Nossa, interessante. Dito que é a casa dele. Entendi. Em cima se construiu... outra curiosidade a respeito disso. Os judeus, eles têm o costume de construir sinagogas e locais sagrados em cima de locais considerados sagrados. Então, se o local é considerado sagrado, eles constroem uma igreja em cima ou uma sinagoga. Se for judeu, uma igreja, se for cristão. Então, aí em cima se tornou uma igreja e do lado ali tem uma sinagoga também. Uma sinagoga, a ruína de uma sinagoga, na verdade. Sim. E embaixo dela tinha uma outra sinagoga que foi sedimentada também. É só uma colocação importante, Daniel. Quando eu disse aqui no primeiro ponto do programa que Jerusalém é a capital do judaísmo, do islamismo e do cristianismo, eu não imaginava, cara, que ali tinha algumas pessoas... Quando você fala cristianismo, agrega geral, né? Como católicos, né? Evangélicos, aquela coisa toda, né? E eu não sabia, cara. Eu tinha visto algumas coisas assim na internet, né? Algumas reportagens. Católicos em Jerusalém. É mais comum do que qualquer outra denominação cristã. Os católicos, eles foram responsáveis por preservar grande parte das coisas que a gente está vendo. Então, muito do que a gente tem vivo, entre aspas, da Bíblia hoje lá em Israel foi porque os católicos se dedicaram muito a preservar. Então, para os judeus não era importante, para os cristãos eram, então eles arrecadaram doações do mundo todo para conseguir manter as coisas. Então tiveram um papel importante nessa questão aí, né? Da preservação, né? Muito importante. Beleza, meu amigo. E aí, Daniel? Esses aí são 2 museus. Museus. O da direita, essa parede preta. O museu, no caso, aí é subterrâneo, tá? Ali é a parte externa. O museu é todo embaixo dessas estruturas. Sim. Essa da parede preta é o Museu dos Essênios.
Então, Essênios. a gente sabe que em Israel tinham 4 partidos ou 4 vertentes do judaísmo, né? Certo, os certo. saduceus, fariseus, os zelotes e os essênios. Os essênios era um povo que não quis se misturar, não quis se contaminar com a corrupção dos fariseus e foi pro deserto. Eles foram responsáveis por preservar muito dos manuscritos que a gente tem hoje. E de frente para esse museu tem ali o Tampa do Jarro, que é os museus mais antigos que a gente tem da Bíblia. São Entendi. manuscritos do 2º e 3º século antes de Cristo. Então, Daniel, são- deixa eu perguntar uma coisa. Aonde que tá aí onde ficam os manuscritos do Mar Morto? É aí dentro. É aqui dentro? É aí dentro. Ah, Então, você passar tá. a próxima imagem, Uhum. lá dentro era proibido tirar foto, mas eu falei, eu não vou estar mais aqui, eu não vou ver mais isso, eu preciso registrar esse momento. Tirei essa quebrou- foto e esconde, quebrei o protocolo. Você quebrou o protocolo assim, por um bom motivo, vamos dizer Sim, assim, né? pra estar mostrando pra vocês aqui É verdade. Nossa, obrigado, Daniel. Você não tem noção como a gente fica feliz. Tem essa questão desse impedimento, né? Parece que não pode. Por que isso, Daniel? Eu não hoje. consigo Então, entender. eles não explicam pra gente, não Uhum. dão motivo, acho que eles querem preservar... Eu não sei exatamente, eles tentam se preocupar com atentados ou algo do tipo. Então, sei. eu não sei se é esse o motivo, mas no Museu do Holocausto a gente era proibido de tirar foto, não tiramos. Vários lugares que a gente visitou era proibido de tirar fotos, exceto se for locais externos, né? Uhum. Mas aí era um dos locais proibidos, porque eu preciso registrar esse momento. E esse manuscrito do centro é um manuscrito de Isaías, praticamente 100% preservado. Agora o eu mais entendi. antigo. Deixa eu ver se eu entendi, Daniel. Aquela parte de cima ali, Como se fosse um rolo. como se fosse o rolo, né? Exato, um Seria pergaminho. Isso, pergaminho. Seria tipo assim, o comecinho do pergaminho do lado direito ou esquerdo, tanto faz, o comecinho, não é isso? Uhum. Porque você percebe que outra parte tá embaixo, né? Parece que tá afundado embaixo, né? Sim. O pergaminho completo, né? No caso. E todo o manuscrito de Isaías está ao redor desse pergaminho, tá? Todo ao redor. É o pergaminho mais preservado que a gente Deixa tem. eu ver até se eu onde me entendi, recordo. Daniel. Ali eu posso dizer que tá todo o livro de Isaías? Todo o livro de Isaías. Desde o capítulo 1 até o último capítulo? Exatamente. Que interessante, E esse manuscrito amigo. foi o que permitiu a gente identificar se a Bíblia foi adulterada ou não. Esses manuscritos, né? Então, Sério, Daniel? sério. Que interessante, Foi irmão. feito um estudo e ele bate 99 ponto alguma coisa por cento com o que a gente tem na nossa Bíblia hoje. Vai mudar uma palavra ou outra que é a evolução da língua Aham, natural. sim. Isso aí vai, né, Mas- alterando, né? As mas novas o texto- traduções, não é isso? Exatamente. Agora eu só tenho uma pergunta pra fazer pra você, meu amigo. Não sei se vai ser verdade ou não. Foi esse pergaminho que Jesus pegou, no caso, quando ele leu lá, dentro do templo? Quando Isso tava é falando dele? Isso é difícil afirmar. Pois eu é, acho né? que não, porque assim, Aham. esse manuscrito ele foi encontrado nas cavernas de Qumran e ele foi Sim. inclusive, se você voltar à imagem, Sim. ele foi encontrado em um jarro. E o jarro estava lacrado e tinha vários pergaminhos de todo o Antigo Testamento. Se eu não me engano, só não foi encontrado o livro não sei se foi de Ruth ou de Esther, foi um desses 2 livros que não foi encontrado, mas o restante tinha todos. E o formato desse museu é Uhum. justamente a tampa do jarro Do onde foi jarro, encontrado. E o nome é Tampa do Jarro por isso. Então, Cara, o que Museu interessante, Tampa do Jarro amigo. Olha só. é o que formato da interessante. tampa onde foi encontrado os manuscritos. Deixa eu falar pra você que tá nos assistindo aqui agora, porque eu acho incrível. Eu, basicamente, Daniel, eu não sei como é que eu iria decorar tudo isso, mas olha, só se eu gravasse mesmo. Porque, gente, é muito interessante a pessoa ir no local e ela memorizar todos esses pontos, esses detalhes importantes. Pra você chegar e falar assim, a pessoa fica completamente, sabe, fantástico, é algo incrível. Sim. Eu nem imaginava, eu tava aqui na minha cabeça, Daniel, mas que trem cabuloso é isso aí, desse trem branco aí. Aí que você falou do jarro. Eu só não lembro agora dos essênios, mas tem uma Aham. explicação também. Certo, uma explicação mais metafórica, Uhum. mas o do tampa de jarro é exatamente isso. Só então para voltar aqui nessa parte, Daniel, então do pergaminho de Isaías. Então, nesse caso aí, porque na medida do tempo, acho que várias pessoas escreviam Sim. vários os livros, né, em outros rolos também, né? Sim. Como tipo assim, cópias das cópias, seria isso? Exato. Cópia das exatamente. cópias, não Essa, também- essa é uma cópia também, ela não é o Sim, texto original, o texto mas original, é o certo. mais próximo que a gente tem do original. Uhum. Eu acredito também, Daniel, que eles não mudariam. Acho Não, que à medida não do foi tempo, mudando. né? Deus foi preservando a palavra dele, não. Escreve assim, E assim, assim. é curioso que Ah. as pessoas acreditam, por exemplo, você falar Aristóteles, Sócrates, esses filósofos no meio acadêmico, é tido como unanimidade que eles existiram. Só que as evidências que a gente Uhum. tem deles são pouquíssimas. São, Certo. tipo, 7 livros, 7 cópias, 10 cópias. Da Bíblia, a gente tem mais de 5.000 cópias só do Novo Testamento. E quando Certo. compara essas cópias, elas estão todas falando o mesmo texto. Sim. Então, isso é um forte indício de autenticidade. Então, a gente tem várias localizações, vários manuscritos, vários textos
que concordam entre si, que são os mesmos textos, digamos assim. Então, a gente tem mais evidências de que a Bíblia não foi adulterada do que qualquer outro pensador aí antigo dos filósofos. Entendi. Daniel, além daquele pergaminho ali, se a gente poder finalizar aqui, além daquele pergaminho, tem outros também? Nesse tem museu, algumas partes expostas nesse museu. Certo. O principal é o que está aí no centro de Isaías, mas durante o trajeto do museu, na parte interna ali, você consegue ver alguns utensílios dos Posso passar, essênios. Daniel? Posso passar? Pode sim. Essa aí é uma menorá. Entendi. É o famoso candelabro, né? Que aparece na Bíblia. Vale lembrar também, Daniel, que devido a essas escavações, né, que esses arqueólogos fazem lá em Jerusalém, naquele tempo, né, acho que uns bons anos atrás aí, quando a arqueologia começou a ser infiltrada ali em Jerusalém, percebe-se que alguns materiais que eles acharam também foram para depósito em outros museus de outros países. Sim, correto? Sem dúvida. Né? Eu falo porque tem uma peça, eu acho que, não sei, eu não lembro bem, cara, acho que era do tempo de Nabucodonosor, que está num museu na Europa, se não me engano. Então, o que eu pensava? Bom, se todos esses artefatos que foram procurados ali pelas escavações ali em Jerusalém, ou nas redondezas por ali, eu achava que todos eles permaneciam em Jerusalém. Não. Alguns foram para outros museus. Sim. E esse aí, Daniel, esse eu já ouvi falar. Essa menorá é o castiçal de 7 lâmpadas. Nós temos um aqui, né, Daniel? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Mini réplica. Uma mini réplica, né? Tô mostrando aqui pro pessoal aqui. Olha que legal, pessoal. A menorá é talvez o principal símbolo dos judeus. Ela ficava ali no lugar, se você for na Bíblia, ali na construção do tabernáculo, ou até mesmo do templo que Salomão edificou, tinha uma menorá semelhante a essa, igual a essa da foto. Certo. Eles fizeram essa de ouro maciço, porque eles querem construir o terceiro templo. Então, eu fiquei sabendo sobre isso aí também, muito interessante. Então essa menorá está exposta aí numa praça lá em Jerusalém. Daniel, essa é original? Não é a menorá original, mas ela foi feita nas medidas e também com ouro mesmo, né? Sim. Isso é ouro puro, né, Daniel? Ouro puro. Nossa, que interessante. Lembrando que esse candelabro, vamos dizer assim, né, menorá, no caso você disse aí, o nome original, também permanecesse aí dentro do templo, né? E no tempo quando o povo estava no deserto, é isso, né? No deserto, fez o tabernáculo, é isso? Exatamente. E ali as 7 lâmpadas, não é isso? Exato. 7 castiçais, né? Exatamente. Muito interessante. E foi feito em tamanho original, com as medidas e tudo que está descrito na Bíblia. Isso. Essa peça, no caso, ela foi feita para ser do terceiro templo. Então ela está exposta aí momentaneamente até eles tentarem, né, edificar o terceiro templo. E que essa luz que surgia nesse candelabro representava Jesus, que era a luz do mundo. Exatamente. Não aceitava fogo estranho, né? Exato. Exatamente essa. Usar, não é isso? Não. Usar não, desculpa. Esqueci o nome. Já não vou lembrar. Tanto nome, tanta gente. A produção tá falando na WBU, que foram inventados de querer colocar fogo estranho. Exatamente. E nós sabemos o que aconteceu. A história relata muito bem, né? Exato. Daniel, rapaz, olha, interessante. Vamos lá, meu querido. Essa é uma maquete de Jerusalém dos tempos bíblicos. Isso aí eu já vi na internet. Essa eu já vi na internet. Nos tempos bíblicos, essa daí. Nos tempos bíblicos. Percebe-se que não é grande, né, Daniel? Ou é grande? É muito grande. É porque eu tô olhando aqui da foto, né? Mas... Assim, talvez eu possa errar na proporção, mas é quase um campo de futebol isso aí. Talvez até um pouquinho. Isso aí é quase um campo de futebol? Exatamente. É muito grande. Daniel, parece que assim, quando você tira a foto, parece que é uma coisa pequenininha, cara. Parece, mas não é. Tipo, parece uma quadra de futebol do bairro do Aquino. É pequenininho, né? É bem grande. Interessante, amigo. Que interessante. Posso estar errando na proporção, mas talvez seja... Se não for, é bem próximo a isso. É, verdade. Nossa, grande mesmo, né, Daniel? Ali são as casas, né? São as casas. Vamos pegar aqui, Daniel. Eu tô percebendo que, de um lado, parece que tem casas menores e o outro tem casas maiores. As casas maiores ali do canto direito, talvez eu possa estar errando porque faz algum tempo que eu tive essa informação, mas era a casa das pessoas mais nobres mesmo. E aquela construção gigante que a gente tá vendo ali é o templo. É o templo. Isso aí já é bem visível, não tem como, né? Ela se destacava muito, demorou 46 anos para ser edificada. Então, vamos dizer assim que seria onde as pessoas iam adorar a Deus. Exato. Que é onde aconteceu o sacrifício, aquela coisa toda, né? E esse templo foi uma das grandes construções de Herodes o Grande. Sabe o que eu acho bonito, Daniel? Assim, pode falar o que quiser do povo judeu, mas sabe, amigo, você percebe que todas as casas ali, tanto dos nobres ou não, né, os que são ricos ou não,
todas são pequenas. E ele sempre exagera o quê? No tempo. No tempo. Ou seja, Exaltando o melhor a e Deus. o maior para Deus. Sem dúvida. É isso que eu acho lindo do povo judeu, cara. Pelo menos naquele tempo, né? Eu não sei se eles ainda estão levando isso, a questão a sério da questão que o melhor que nós temos que dar é para Deus, aquela coisa, sabe? Sim, Não sei se devido ao tempo as coisas vão meio ficando assim, relaxadas, vamos dizer assim. Mas eu acho que naquele tempo percebe-se que... Bom, não sei no dia de hoje como é que é, Daniel. Não tô lá em Jerusalém para saber o povo judeu como é que tá, mas falando a respeito desse assunto, amigo, eu acho muito lindo que eles dão assim o seu melhor para Deus na questão do templo, né? A grandeza ali. Porque quando você... eu acho que para quem chegava de Jerusalém, vamos pegar assim, tá assim uns 2 km de distância, e você tá num morro assim, você tá andando para poder ir para Jerusalém, o que você vê de tão principal a 2 km de distância? O templo. O templo, né? Não tem como, né, Daniel? Sem É o dúvida, templo, né? se Destacava era o templo, né? Seria uma das maravilhas do mundo aquele tempo? Não, acho que não. Não, né? Não. Eu sei que o Jardim de Nabucodonosor era uma das 7 maravilhas, mas o Templo de Jerusalém não era. Mas tem se você passar a próxima imagem, Vamos lá. tem uma placa que fala assim: se você não viu o Templo de Herodes, você não viu uma construção maravilhosa na sua vida. Tem uma placa que diz isso na frente Mesmo? da maquete. Então Isso aí, no caso, é o fundo do templo, né? Ou é a frente? essa aí é a frente. É a frente, né, no caso? Isso. Se a gente for... Se você visitar hoje, o que você vai encontrar lá? O templo não tá mais aí, né? Tá o Domo da Rocha. A gente já vai ver futuramente. Aqui seria, nessa parte de baixo, seria o Vale de Josafá. E ali Vale de Josafá. Vale de Josafá. Ali tem um Portão Dourado, que é uma das entradas de Jerusalém. Essa parte maior cercada é o átrio. Que interessante. Ali tem o templo, lugar santo, lugar santíssimo. E o sinédrio, essa parte com uma cobertura marrom, meio avermelhada. O sinédrio, né? Então, o sinédrio Era ali que ficaram, então, os sacerdotes, né? Os fariseus, saduceus, para discutir a respeito da... É interessante, da muito sentença. interessante. Vou passar aqui, Daniel. Aí essa aí, aquela parte dourada, aquela bola dourada ali é o Domo da Rocha, onde tá onde era o templo. Então a gente consegue ver os muros ainda cercando ela, mas hoje, onde era o templo, hoje é o Domo da Rocha. Daniel, aquele templo no meio, aquela coisa coberta ali, é ouro mesmo, né? Acredito que sim. Não tenho certeza, mas acredito que sim. E uma das coisas, uma das curiosidades que eu aprendi que eu não sabia lá. Como eu mencionei antes, os judeus têm, né, ainda o costume de construir um local sagrado em cima do local considerado sagrado. Então, a sinagoga em cima do local sagrado. E por que o templo foi construído aí nesse ponto? Porque aí esse ponto era o Monte Moriá. Era o monte onde Abraão ia sacrificar Isaac. O Monte Moriá. Aí nesse ponto aí, onde está Exatamente. Como é que é lá mesmo, Daniel? Domo da Rocha. Domo da Rocha. Domo da Rocha. Então foi ali naquele local ali que sacrificou Isaac. Quase, né? Quase, né? Quase, né? Isso, perdão. Quase sacrificou, então, Isaac. Interessante, rapaz. Olha só que interessante. E é um local hoje controlado pelos árabes, né? Pelos muçulmanos. Então, ele não é um templo de adoração. Até o guia até me corrigiu nisso. Eu falei, ali é uma mesquita. Ele falou, não é uma mesquita. Ali é um monumento. Certo. Colocado para preservar, porque também é sagrado para os árabes, esse ponto. É por isso que tem, como a gente falou, as 3 religiões, né? Exatamente. Judaísmo, cristianismo e islamismo. Exato. Então, desculpa, Daniel, pode falar. Quem visita ali tem até um certo limite. Pode ir, a partir desse limite é só com autorização dos árabes. Rapaz, você pode ver que o negócio é sério, né? E tem uma outra curiosidade, tem muitas curiosidades. Essa foto foi tirada em cima do mirante do Monte das Oliveiras. Então aí eu tô em cima do Monte das Oliveiras, olhando pro templo, tirando essa foto. E ali embaixo a gente vê o Vale de Josafá. Será que seria o mesmo monte que Jesus viu quando falou Jerusalém? Exatamente. Jerusalém. É mesmo, Daniel? Acertei. É o mesmo monte. Acertei, então. E assim, outra curiosidade, você pode ver na parte de baixo, aí no pé do monte, certo. É um cemitério. Como é que é? É um cemitério. Debaixo ali do... Aqui nessa parte de baixo, isso aqui é um cemitério. Exatamente. E eu achava que era alguma coisa de casa. Olha só, um cemitério, amigo. Cemitério. Que interessante. Daniel, me diz uma coisa, é esse cemitério aí que quando Jesus ressuscitou, alguns corpos, não. Não sei se é esse, mas assim, por que eles fizeram um cemitério aí? Porque a Bíblia diz que no juízo, quem então aí vai ressuscitar primeiro, né? Vai começar a partir daí a ressurreição. Então eles, vou
Eles pagam caro pra ser enterrado aí, porque eles acham que você é ressuscitado primeiro, né? No juízo. Interessante, muito interessante. E pensar que essa cidade, né, Daniel, é uma capital que só tem conflito, né, amigo? Não, assim, o conflito lá, os 8 dias que eu fiquei lá, eu me senti muito seguro. É um Que país bom. extremamente seguro, assim, questão de roubo, eu não vi isso, caixas eletrônicos na rua, as pessoas, eu perguntei Olha pro judeu só assim, que aqui não tem interessante. roubo, ele falou assim, cara, aqui você pode andar contando dinheiro na rua que ninguém vai mexer com você, ninguém vai nem olhar pra você. Então, assim, a questão de conflito é mais político-religioso. Político religioso. Mas eles se respeitam. É que assim, Uhum. quando tem algum evento, quando eu digo evento, assim, eu digo alguma confusão, Certo. tem aquele alarde, né? Tipo assim, sai na mídia e parece que é assim sempre. Os 8 dias que eu fiquei lá foi de paz. Então, claro que pode ter. É um local tenso, sem dúvida, é um local tenso, Certo, porque ali certo. abriga as 3 principais religiões. Mas eu gostei muito de estar lá. Foi bem bacana, não senti esse risco ou nada parecido. Certo. Tem mais um detalhe que Pode eu vou falar. falar mais pra frente. Uhum. Eu acho que agora já é o melhor momento pra falar. Aqui mesmo ainda? Aí mesmo. Aí mesmo, certo. Essa imagem pra mim, talvez, é a que eu mais gosto e é a que mais tem história. Se Certo. for falar de tudo, a gente vai passar o dia todo é. só falando dessa imagem. Mas tem um negócio importante pra falar. Certo. Eu falei que aqui tem o Vale de Josafá, né? Aqui nesse pé aqui é o Vale de Josafá aqui embaixo. Certo. Uhum. Um pouco para frente ali tem o Vale de Enom. Vale de Enom, já ouviu falar. Esse vale é extremamente importante na Bíblia. Porque Por quê, quando Jesus faz a alusão, assim, é melhor você perder um olho do que ter o corpo todo jogado no inferno. Certo. Essa parte. Ele não fala inferno, ele fala Geinom, que é Vale de Enom. Que em grego tá Geena. E por que ele fala desse vale? Se você for em Deuteronômio, capítulo 17, você vai ver que Deus fala assim para Moisés, olha, quando vocês entrarem na Terra Santa, vocês vão querer colocar um rei sobre vocês, assim como as outras nações. Certo. E o rei vai ser aquele que o Senhor escolher. Só que esse rei, ele não pode ajuntar ouro e prata, muito ouro e prata, de forma abundante. Uhum. Ele não pode ter muitas mulheres. E ele também não pode fazer negócios com o Egito para conseguir cavalos, para se fortalecer militarmente, porque eu tirei da terra do Egito. Certo. Deus faz essas observações Uhum. A Moisés. Quando Salomão vira rei, Salomão comete esses 3 erros. Sim. E ele faz muitos negócios com o Egito, consegue cavalos e tudo mais. E ele constrói um templo a Moloque de frente para o templo no Vale de Enom. Então a gente está com um templo aqui, um pouco para frente tem o Vale de Enom, onde ele construiu um templo a Moloque. E o que aconteceu nesse templo de Moloque? O rei Acás e o rei Manassés sacrificaram seus filhos nesse templo. Sim, eu lembro do relato da história. Sim. Então, depois chegou, se não me engano, o rei Josias, que ele mandou destruir tudo, e virou um lixão onde queimavam pessoas, tipo, lixo, e as pessoas que morriam eram jogadas lá para ser queimadas. Mesmo, que era um vale de Enom, lixo no caso. Eu já vi um relato sobre isso. Neemias cita esse vale. Isso, Neemias. E aí Jesus faz uma alusão ao que aconteceu com os inocentes naquela época, acontecerá com os ímpios. Entendi. Então, é um vale extremamente importante, tem muita história, e o curioso é que está bem de frente pro templo. É muita audácia naquele tempo, você construir um templo ao deus Moloque, né? Exatamente. De frente pro templo de Jerusalém. Foi uma introdução. Parece uma provocação, né? Foi uma introdução ao paganismo, né? Sim, Israel sofreu muito com a introdução desses deuses estranhos e corrompeu muito o povo. Na verdade, a história de Israel, ela é sempre assim, né? Se envolve com o paganismo, Deus vem, perdoa, aí eles voltam de novo. Como nos dias de hoje, a nossa né? vida também. A nossa vida, A gente erra. A gente fala muito do povo de Israel naquele tempo, mas também não fica atrás, né? Exatamente. Mudou os deuses, né? Sim, agora são mais modernos, né? Exatamente. Mas a gente está sujeito aos mesmos erros. Exatamente isso. Posso avançar aqui, Daniel? Vamos avançar? Vamos lá, meu amigo. Esse já é? O Muro das Lamentações. Muro das Lamentações. Então a gente estava com a vista do outro lado de onde era o templo, agora a gente está do lado de cá. E ali é onde os judeus fazem suas orações, suas preces. Assim, a ideia, eles não creem que o muro é santo, tá? Fica claro. Não é isso. Isso que eu já ia falar. Não é isso. A pessoa fica lá, né? Porque como ali era o templo, essa é a parte mais próxima que ele tem de onde era o templo. Então eles se reúnem ali para fazer as orações. Não tem a ver com o muro em si, tem a ver com a posição ali que tá o mais próximo possível. Eles têm saudade, né, de adorar no templo. Certo. Então eles oram ali na
naquele cantinho ali do muro, tentando ficar o mais próximo possível de onde era o templo, onde era o local sagrado para eles. Daniel, só uma pergunta. Então, não tem mais o templo hoje, né? Não tem. Aí, esse O seria templo foi destruído no ano 70 pelo Velho Isso. Império Romano. Exato. E me diz uma coisa, isso foi o que sobrou do... Foi o que sobrou. Foi o que sobrou. Ah, entendi. Então não tem mais o templo, então eles utilizam esse muro para a questão da Tá. fazer suas orações ali, suas Exatamente. súplicas, né? Adorar a Deus ali. Ah, Exato. entendi. E que prova que dá que esse muro era do que sobrou do templo? Eles têm os registros deles. Isso Eu que não eu ia- sei. Isso que eu tô, isso Eu não que sei eu tô a na certo dúvida. qual a documentação, mas Uhum. se sabe que, assim, muito dos muros de Jerusalém ainda é original do Certo. Templo de Jesus. Essa é uma das partes que foi preservada. O outro lado, ele não é original do Templo de Jesus. Ele foi reedificado, mas ele tem uma parte ainda que é assim, original. Inclusive tem a escadaria do templo lá que tá preservada ainda. Entendi. Vou avançar aqui, Daniel. Uhum. Essa parte é muito, muito importante. Aquela betoneira não é histórica não, né? Não. Não. A betoneira não, tira a betoneira daí. Tira ela. Mas vamos lá. Essa aí é a Porta Dourada. Por que Porta Dourada. Porta Dourada. Ou Portão Dourado. Quando Jesus foi na jumentinha e entrou em Jerusalém, foi Hosana, foi por essa porta que ele entrou. Por essa porta que Jesus entrou? Exatamente. Hoje ela tá selada, mas ela era aberta, ela foi reedificada, né? A porta original estava um pouco abaixo Mas dela. que interessante, rapaz, olha isso. Mas é curioso, por que ela foi selada? Para os judeus, o Messias ainda não veio. E a profecia diz que Jesus passaria por essa porta. E aí- ele acredita nisso. E ainda acreditam nisso. Olha só. E aí, quando teve o Império Árabe, o que os árabes fizeram? Eles sabiam da profecia, eles falaram, então ele tem que passar por aqui, vamos fazer o seguinte, vamos selar a porta, que ele não entra, Olha mas só. para garantir que ele nem vai pisar aqui, vamos Aham. construir um cemitério, porque o sacerdote ele não podia pisar em local imundo. Eu comentei com Então, minha esposa sobre isso esses dias, estamos lendo Deuteronômio. exatamente. Então, aqui Interessante. embaixo a gente tem um cemitério dos árabes, um cemitério muçulmano, Certo. e ali a Porta Dourada selada, para que ninguém entre. Rapaz. Tentando impedir a profecia, mas a profecia já tinha se cumprido há muito tempo. Daniel, então foi por essa. Essa porta tinha mais ou menos quantos metros, mais ou menos, Daniel? Nem imagino. Não São tem- grandes, são enormes. Tem São as portas enormes, originais lá ainda, tem algumas É porque originais. a gente olha pela foto, parece que é uma coisa pequenininha. Eu tô olhando aqui, eu tô achando que é pequeno, mas é muito algo. grande, muito grande. Rapaz. Facilmente ali, sei lá, uns 3 metros de altura. E foi mais ou menos aí que quando os fariseus olhavam e ficaram com aquela inveja, né? Olha como o povo está, né? Exatamente. Exaltando ele aí, falando, me lembrei a passagem, mas então foi por esse momento aí que as Exatamente. pessoas clamaram, né? Hosana. Eu começo a dizer que aí, claro que você pode dizer que foi antes e tudo mais, mas Aham, aí sim. foi os últimos passos de Jesus até a crucificação. Sim, com Então, certeza. Ali começou o cumprimento daquilo que a gente aguardava, né? Que é a remissão dos pecados. Exatamente. Olha, Daniel, que interessante. Vou avançar aqui, irmão. Nosso tempo tá quase. Esse é o botando. Getsemane. Então, o Getsemane hoje está cercado e protegido, né, pela Igreja Católica. Então, Pela aí Igreja tem Católica? a Igreja Católica preservou quase tudo que a gente conhece lá. É verdade, você comentou, é verdade. Então aí Ali é o que? Getsemane. Aqui são as São oliveiras. As oliveiras. Hum, Inclusive, se você passar a próxima imagem, Vamos é a oliveira lá. mais antiga, ela tem quase 2000 anos. Então, como é que é, Daniel? ela tem quase 2000 Essa anos. oliveira tem quase 2000 anos. Exatamente. É a E ainda mais brota antiga. ainda. Brota, sim. E a Rapaz, oliveira, ela que incrível. demora muito para começar a crescer. Se você ver, acho que tá difícil um pouco ver, mas ali Sim. no cantinho você vê um raminho pequenininho lá com uma plaquinha azul. Sim, eu tô vendo Um ali, raminho. sim. Aquele raminho De foi... frente pra ela, né? Não, um pouquinho para trás dela pouquinho aqui. pra trás. Essa aqui. Ah, esse aqui. Ah. Esse raminho foi plantado em 2016, e tá desse tamanho aí. Então a oliveira ela demora muito para Daniel, crescer. 2016. Você foi pra lá em 2022? Exatamente. 6 anos e ela tá desse tamanho aí ainda. Daniel. E essa árvore, ela... Então, será que Ela essa vive daí muito. foi no tempo dos apóstolos? Então, Discípulos de essa aí, Jesus? se eu não me engano, ela foi retirada do ramo de uma oliveira que era do tempo de Jesus. Ela é um pouquinho depois, pelo que eles Certo. falaram lá, né? Pelos registros que temos lá. Até porque os caras também nem mentiram, né, Daniel? Acho que, Exato. rapaz, é uma coisa... Nossa, eu tô impressionado, cara. 2000 anos, uma oliveira dessa. E se eu não me engano, eu vi registro de oliveira chegando a 4.000 anos na Itália, algo assim. Então é uma Rapaz, árvore que que vive incrível. muito. É um símbolo também do povo Exato, judeu. E você percebe que ela parece que é toda deformada, né, Daniel? Sim, toda deformada. Todo assim. irregular. Olha só. Incrível, incrível, meu amigo. Olha. Esse é o templo novamente, como O eu templo, mencionei, sim, ali sim. era a Porta Dourada, Certo, então ali é a entrada certo. do templo. Uhum. Então, quando Jesus foi julgado por Pilatos,
Ele foi jogado ali do lado do templo. Você tem aqui a Fortaleza Antônia. Então Pilatos ficava Uhum. aqui. E ali que Jesus foi levado para ser julgado por Pôncio Pilatos. Certo, certo. Esse aí é o Jardim do Túmulo, ou Jardim da Tumba. É um dos prováveis locais da tumba de Jesus. É um dos. São dois lá que existe a possibilidade. Esse aí tem as características citadas na Bíblia. Certo. Ele fica no Jardim do Túmulo e tem também... agora eu não vou me recordar o nome. Certo. Eu não lembro agora o nome do Uhum, outro, mas é bem famoso lá também. Se você passar uma imagem, tem uma curiosidade sobre esse Vamos túmulo. lá, vamos Você lá, vê que ele Daniel. foi feito na rocha, né? Assim como Sim. menciona na Bíblia. Sim, sim. Aqui embaixo a gente vê a canaleta, onde era empurrada a pedra para fechar. Ah, tá. É aquela parte de baixo daqueles vasos de flores ali, isso, né? Exato. Certo, entendi. Só que tem uma curiosidade. A Uhum. porta do túmulo não é desse tamanho. Não era. E quando esse túmulo foi encontrado, ele não foi encontrado com essa abertura. A abertura, ela é bem pequenininha, bem baixinha mesmo, assim. Ela é toda fechada, com a abertura bem pequenininha e lá dentro você conseguia andar em pé. Mas para entrar nela você tinha que rastejar. É mesmo, Daniel? E isso aparece na Bíblia. Quando Maria Madalena correu para chegar no túmulo, fala que ela se abaixou para olhar dentro do túmulo. E bate com a descrição desse túmulo encontrado. Olha, você tá vendo que os pequenos detalhezinhos são tão importantes, amigo? São Olha demais. que interessante. E eu achava que era uma porta grandona pra você. Não, é uma porta que, tanto é que diz que a Maria Madalena se abaixou para olhar, para Uhum. conseguir olhar dentro do túmulo. E quando ele foi encontrado com uma abertura bem pequena, que a pessoa tinha que se rastejar para poder... Não, então você imagina pra encontrar. você levar o corpo ali da pessoa, Você tinha a que pessoa que empurrar tinha- o corpo, ou empurrar entrar o corpo, dentro. entrar ou- dentro primeiro, poder pegar, puxar, né? exatamente. E aí depois a outra pessoa entra, né, no caso, né? E aí dentro tem 3 túmulos. Se você passar a próxima imagem, a gente vai ver a Uhum. pedra utilizada. Essa é uma pedra utilizada para fechar o túmulo. Você vê que ela é pequena. Uhum. Então, mas Lembrando era que quem entrou extremamente- no templo pra ungir Jesus foi José de Arimateia, José, né? ele que deu o túmulo E dele novo para Nicodemos poder... não, né? Não, Nicodemos não, né? Eu não, acho que não. Não, não acho que só lembro. José de Arimateia, isso mesmo. E essa aí, Daniel, o que é isso aí? É a pedra que fechava o túmulo. Então é A uma pedra pedra que pequena. fechava Você o pode ver o túmulo. tamanho do rapaz ali do lado. Não é uma pedra grande, o que mostra que a entrada do túmulo era bem pequenininha. Podemos dizer que nós fomos enganados, né? Porque nos desenhos eles colocam É, uma pode colocar porta uma- maior e uma exatamente. pedra grandona, né? Ixi, Não bate com o contexto bíblico. Rapaz, que interessante, amigo. Que Pode interessante. Aí esse é o túmulo, são 3 túmulos, são Certo. 3 espaços para corpos. Uhum. Se esse de fato foi o túmulo de Jesus, o único túmulo que dava para ver de fora é esse da esquerda aqui. Certo. Então, se esse de fato foi o túmulo de Jesus, é provável que ele ficou nesse aí, porque era o único que dava para ver do lado de fora. Era padrão os túmulos daquele tempo ter, assim, tipo assim, um padrão específico pra questão do tamanho do corpo, alguma coisa ou não? Então, dependia, na verdade, do poder aquisitivo, né? Tinha essa também. Sim, se você tinha um poder aquisitivo para ter um túmulo como esse, você era muito rico. E se você era uma pessoa simples, você era jogado num buraco lá mesmo. E... Rapaz, então por isso que uma certa Tanto vez... é que no Vale de Non virou cemitério no também. cemitério. Uhum. Até porque me fez lembrar de um filme que eu assisti sobre Jesus, né? Eles pegavam os corpos daqueles que morriam na cruz, Uhum. pessoas escravas. né? No caso de ladrão era pro lixão Era e lixão e queimar. acabou. Exatamente. Nossa, Daniel, incrível. E assim, quando o corpo se decompõe e ficam os ossos, eles removem os ossos e colocam num ossuário, né? Que é uma espécie de caixa de pedra para Uhum. guardar os ossos. No caso de Jesus, nosso Salvador, Não merecia. precisou. Ele não precisou, Não, né? Ressuscitou. Estou... verdade, interessante. Ele só verdade. foi aí, tirou uma soneca É verdade. e acordou. Uma soneca breve, né? Exatamente. Mas a gente vai ver um pouco, pode passar, Uhum. esse é o túmulo, então. Cabe uma pessoa apertadinha, né? Se for uma pessoa de estatura mediana ali, ela Entendi. fica apertadinha. Então, assim, Daniel, a história pode ser que não, ou talvez ele esteve aí nesse... Assim, além desse túmulo bater com as descrições bíblicas, Uhum. tem um detalhe que mostra que ele não era de uma pessoa comum, pode passar a imagem. Certo, vamos passar aqui. Aí é um lagar próximo ao túmulo. Um lagar. O lagar, onde era pisado as uvas, né, pra fazer vinho, essas coisas. E não era qualquer pessoa que tinha um lagar como esse. Então, José de Arimateia era um senador, um político, alguém influente. E ele tinha poder aquisitivo para ter algo assim. Então, esses detalhes, tanto com a descrição da abertura do túmulo, Uhum. o fato dele ser cavado na rocha, e aparentar... Ele tá na localização que estava fora dos muros de Jerusalém. Então, tudo indica não, né? Mas tem algumas Certo. evidências que apontam com a relação bíblica. Daniel, então é ali que fazia o puro suco da uva, né? Exatamente. As Suco uvas da- eram Na pisadas. verdade, eles faziam também aquele fermentado, né? Também, né? Exatamente. Tinha né? um- Entendi. Interessante.
Essa Aí, é novamente a foto vista, lá né? da vista, né? Então, o trajeto que Jesus fez, basicamente, ele olhou de Jerusalém, olhou para Jerusalém aí, Uhum, pegou seu jumentinho, entrou ali no Portão Dourado, certo. fez a ceia depois com os discípulos e foi pro Getsemane, que fica aos pés do Monte das Oliveiras. Certo. Então, foi mais ou menos esse trajeto. Você vê que é tudo muito próximo um do outro. Daniel, eu tenho só umas perguntas a fazer aqui, meu amigo. Ainda que a respeito aqui desses artefatos, rapaz, eu tô assim impressionado. Você poderia ter trazido muito mais, né? Tem muita muito mais coisa, né? muito. Porque não dá pra falar muita coisa. Daniel, antes de a gente poder já finalizar aí já pro final do programa, vamos dizer assim, né? Daniel, o que é isso aqui, meu amigo? Quando você trouxe ele aqui no estúdio, a minha esposa foi vontade de cheirar, né? Tá com cheiro do antigo proprietário Do ainda. antigo proprietário. Daniel, o que é isso aqui, meu camarada? Isso é o shofar, é a trombeta que aparece na Bíblia. Uhum. Então, quando Josué foi tomar Jericó, Deus ordenou que ele usasse a trombeta para derribar os muros, né? Então, essa aí é a trombeta. Claro que o shofar, esse aí é o shofar de um carneiro jovem, Sim, mas tem maiores do que esse. Certo. E essa é a trombeta bíblica do Antigo Testamento. Então, essa aqui foi aquela que foi tocada quando derrubou os muros de Jericó. Também era tocado no templo, não? Também. Todo assim, templo, né? tem a festa das trombetas ali antes Sim. do Yom Kippur. E essa é a trombeta que eles utilizam até hoje para fazer anúncios e tudo mais. É o Entendi. shofar. Olha, É um instrumento sagrado para eles. Eu confesso a você, Daniel, que não, o som quando é bem tocado É bonito. é bonito, é algo Sim. lindo. E às vezes, assim, eu fico até arrepiado quando eu falo, porque a gente quando eu escuto isso aqui, vem aquela sensação, Jesus está voltando, o rei vem Sim. vindo, aquela coisa, sabe, né? Olha, incrível. Daniel, já falamos aqui sobre eu só quero comentar isso aqui mais uma vez, Daniel, sobre a questão do candelabro, que o nome... Menorá. Menorá. Naquele tempo, quando o povo ficava no deserto, né? Uhum. Era idêntico ao que foi feito, Daniel? A mesma coisa? Aquela menorá que está exposta na praça é idêntica à descrição bíblica, é daquela forma. Então, o Então- tamanho, as medidas dela, todos os detalhes. Então, aqueles homens que Deus utilizou para fazer artefatos de artes, né? Essas coisas todas. Então, foi basicamente naquele formato, conforme está na Exatamente. ilustração. Rapaz, que interessante, né? Agora, naquele tempo, era fácil pegar ouro? Ixi, Era- eu acredito que não. Assim, a Bíblia Uhum. diz que os judeus, quando saíram do Egito, levaram muito ouro e prata, né? Então, daí Verdade. que saiu Verdade. muitas bacias de ouro e prata. Verdade. É muito interessante, lembrei dessa. Daniel, nós temos aqui, antes de eu ir para esse aqui, eu quero para esse aqui, meu amigo. O que é isso aqui, Daniel? Essa é a mezuzá. Eles utilizam nas portas. Tá nos vendo aí, ó. Nas portas de suas casas, porque em Deuteronômio diz que para colocar nas portas de sua casa, né, para se lembrar dos mandamentos de Deus, Certo. chamar Israel. E aí eles guardam 2 textos de Deuteronômio para se lembrar dos mandamentos. Então você vai ver, é bem comum você assistir algo que mostra judeus eles passando por isso aí, beijando ele, né, dando um beijo na mão e tocando. Saindo Fica de casa. nos umbrais das portas, exatamente. Tá. Eu tô vendo que tem até uma fitinha aqui, porque É dupla face. pra dupla face Modernizou, né? Ficou mais fácil de... é verdade. Daniel, isso aqui me faz lembrar também, amigo. Tem alguma coisa a ver, Daniel, com a questão do sangue nos umbrais das portas no tempo do povo lá do Egito, quando o povo de Israel os hebreus estavam no Egito, e aí veio aquele anjo, né? Uhum. E passa pelas portas e vê o sangue. Tem alguma referência, alguma coisa? Que isso aqui, Daniel, não? Pode, talvez tenha, mas eles utilizam mais pelo esse texto que Deus ordena que coloque nas portas os mandamentos. Certo. Então você vê, tem até uma letra hebraica aí na frente dela, aí, Eu tô a vendo letra aqui. Shin. Ela faz Cachim. Shin. Shin. Ela faz referência a 2 palavras em hebraico. Shema, que é ouça ou se lembre Israel, Uhum. ouça Israel. E uma outra palavra agora que eu já não me recordo também, que significa Deus Todo-Poderoso. Então é para eles se lembrarem sempre de Deus quando eles passarem por aí. Daniel, deixa eu mostrar aqui de novo, que a produção quer. Tá de cabeça para baixo, pode virar ele. Virar aqui. Isso. Tá bom aí? Não, né? Aí, pronto. Passando aqui. Daniel, uma colocação interessante, amigo. Só para eu poder... Daniel, é difícil aprender a linguagem hebraica? Eu comecei a estudar um pouco de hebraico Uhum. e me surpreendi, eu achei mais fácil que o inglês. Porque, Mais fácil que o inglês? Sim, por ser uma língua muito antiga, ela é muito limitada. Então, Certo, ela certo. tem 22 consoantes. Eu estava estudando com hebraico massoreta, né, que é Uhum. com sinais vocálicos,
mas as letras, elas têm um som muito específico. Então, você aprendendo as letras, você praticamente aprende a falar as palavras já. Então, é Rapaz, muito interessante. simples, é muito simples. Interessante. E basta você se dedicar um pouco. Eu falei isso para um amigo meu, tem um amigo meu que fala latim, e eu chamei ele para estudar, né, hebraico. Ele falou, não, deve ser muito difícil, tá? Eu falei, cara, vou te mandar 2 aulas aí pra você ver. Ele já passou já tá mais na frente do que eu, ele se dedicou. Então, não é uma língua difícil. É diferente porque são letras que a gente não tá acostumado. Naturalmente, são letras que a gente não tá acostumado a ver. Mas uma vez que você aprende, e eu te falo, em 2 aulas você aprende todas as letras. Vai embora. E vai embora. É bem fácil. Deixa eu pegar só mais um aqui, meu amigo, que eu quero ver essa moeda aqui. Daniel, Essa isso aí aqui, meu querido, é uma réplica? O que é esse aqui? é uma réplica de um talento, né? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal da câmera que tá nos assistindo. É Então, só uma réplica, né, Daniel? essa aí eu ganhei de uma amiga, Cláudia Vendramin. Um abraço pra Cláudia. Só um pouquinho. Aí, deixa eu só focar aqui. Então, Não vai essa... focar, né? Tá, então deixa eu só... E agora? Não vai, né? Tá, então tudo bem, então. Mas é uma réplica... É uma réplica de um talento réplica bem de um talento, simples. né? Vamos ver se dá pra... Aqui, puxa, ele veio... Acho que dá pra... Beleza, né? Gente, essa é uma réplica de um talento, né, Daniel? Uhum. Eu tô vendo aqui que tem uma coroa e Sim, uma cruz. É, A coroa essa- de espinhos, né? exatamente. E a- Simbolizando Jesus, lembrando de É, Jesus. E a coroa da vida eterna, vamos dizer assim, né? A coroa de Exatamente. ouro. Que interessante. Essa eu ganhei de uma amiga, ela ganhou num evento que ela participou na igreja adventista. E aí ela falou, lembrei de você e tal, e quero deixar contigo essa moeda. Naquele tempo, existia só moeda de prata, também tinha de ouro? Como é que era, Tinha Daniel? de prata, tinha de ouro, cada império Uhum. Ah, teve sim. suas moedas, né? E com certeza com a foto de Herodes, ou o governador do Sim, tempo, tinha né? de César. A própria Jesus tem uma passagem bíblica que ele faz a menção, né? Dê ao César o que é de César, ele fala a respeito do símbolo né? que tinha na Que moeda. pega a moeda e fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus. Exatamente. Interessante. Eu vou deixar isso aqui por último, porque quero falar algumas coisas sobre esse último aqui. Daniel, isso aqui, meu amigo. Isso aí é o kippah, é uma cobertura que os judeus usam para entrar em locais sagrados. O motivo deles usarem isso, segundo eles, é que eles precisam se lembrar que Deus está sempre acima deles, então eles colocam isso na cabeça para se lembrar. Posso, Daniel? Pode usar. Vamos lá. Vou aproveitar o ao vivo aqui. Vamos ver. Olha só, vou até tampar aqui a careca, porque, né? Vou tampar aqui a carequinha, né? Não, pra trás. A minha esposa quer que eu coloque aqui pra trás. Aí. Olha só, rapaz. É o kippah. E ele vem com um tic-tac dentro, aí eles usam um tic-tac para poder prender, né? No cabelo e não cair. Daniel, eu tenho uma pergunta pra fazer. Eu já vou. Porque eu vou tirar aqui porque eu tô sem cabelo, né? Por isso que aqui no estúdio, pessoal, eu uso boné, né? Mas, Daniel, brincadeiras à parte, uma coisa que é interessante. Eles ainda usam isso aqui até hoje? Até hoje. Se você for no Muro das Lamentações, você tem que entrar com a cobertura. E eles dão o kippah, não como esse, não, um kippah mais simples. Mais simplesinho, né? Mas eles dão lá para que você não entre sem estar utilizando o kippah. Se na pior das hipóteses não tiver um kippah, você pode usar um boné, uma touca, você não pode entrar com a cabeça descoberta. Daniel, me diz uma coisa. O motivo e o porquê disso aqui, amigo? Isso me intriga muito. Eles dizem que é para se lembrar de que Deus está acima deles, então é uma cobertura para se lembrar de que Deus está cobrindo eles, está protegendo eles. Então é para eles se recordarem. Interessante. Quer dizer que se eu for numa... No local sagrado para os judeus, para eles, você vai ter que utilizar... E vem cá, só os judeus ou também outros usam? Como a gente falou o islamismo, né? Eles ou não? têm também algo parecido, Sim, mas não sim. utilizam como os judeus. Lá não... Eu acabei visitando alguns amigos árabes, visitei uma mesquita, Uhum. e até tive essa dúvida. Eu falei, eu preciso entrar com a cobertura? E ela falou, não, aqui você pode entrar com, sem, não faz muita diferença. Só precisa entrar descalço, né? Porque pra eles é sagrado, eles entram descalço. Tem alguns, assim, que observam isso aí, Daniel. Assim, vou pegar para aqueles que são religiosos. Uhum. Né? Porque a gente vê muitas pessoas aqui do Brasil, evangélicos, que vão para Jerusalém e usam. E até mesmo nós temos aqui aquele bispo de Macedo, né? Que Uhum. usa aquele manto, né? Também, né? Uhum. E o kippah também. Mas assim, Daniel, na sua opinião, na parte da questão como é que eu posso dizer, amigo? Na questão da reverência. Uhum. Você acha que, assim, que é algo que tem, assim, alguma validade ou não? Ou tipo assim, não, Jesus veio, ele quebrou isso, ou não precisa mais dessas coisas? É como você pegar e falar para os nossos irmãos da congregação cristã que estamos assistindo. Nós temos lá aquelas irmãs que usam o véu. Como é que você vê isso? Assim, eu não acredito que tenha impacto. Eles tentam seguir aquilo que está na Torá, né, nos escritos de Moisés, Gênesis, Número e Deuteronômio.
Eu acredito que não... Respeito a tradição, a escolha de cada um. Acredito que não tenha muito... Não posso dizer relevância, porque aí eu estaria desrespeitando um pouco. Desrespeitando um pouco, Mas né? assim, eu não vejo mais como necessário. Mas eu respeito quem queira utilizar. Acho que ele está fazendo, se dedicando a Deus, não é isso que vai impedir ele de chegar a Deus. Eu acredito Exato, nisso. exato. Eu poderia até dizer assim também, Daniel, o seguinte, às vezes aquela pessoa que tá usando um quepá, ou um manto, alguma coisa que seja, às vezes a pessoa tem uma fé tão grande, né, cara? Uma fé tão grande, irmão. Uma fé tão assim, sabe, que não dá nem pra... Ó, só pra ilustrar. Aham, sim. Raabe era uma prostituta. Certo. E ela se tornou, pela fé, bisavó ou tataravó de Davi. De Davi. Então... Que tá na genealogia de Jesus Cristo. Então, na genealogia de Jesus, a gente tem uma ex-prostituta. Uma ex-prostituta. Então, assim, acho que a gente não pode colocar barreiras pra pessoa chegar a Deus. Sim. Claro que tem que observar aquilo que é fundamental. E essencial, né? E essencial. Uhum. Mas esses detalhes, assim, eu acabo não me apegando. Mas respeita, né, Daniel? Respeito, né? visitei alguns amigos judeus. Sim. E utilizei sem problema nenhum. Não vejo isso como nenhum tipo de interferência. Aqui em Cuiabá nós temos alguns grupos judeus, né? Temos, né? Aqui Tem na uma cidade. sinagoga. Uma sinagoga, Tem né? uma Sim. sinagoga. Meu querido, eu vou pro último aqui, que pra mim eu acho que eu fiquei assim muito curioso. Eu vou colocar aqui. Daniel, isso aqui, meu amigo. Deixa eu vir pra cá. Aí, tá bom. Essa aí é a lâmpada, né, dos tempos de Jesus. A lâmpada dos tempos de Jesus. Então é uma lamparina feita de barro. Você colocava azeite Com nela. azeite, né? E o pavio. E o pavio aqui, exato, Exatamente. Né? E ficava, aí ela ficava assim, acesa consumindo azeite. Até consumir azeite. E na parábola ali das 10 virgens, a alusão da lâmpada acesa com azeite era isso aí. E também aquela passagem, né, que não se esconde uma candeia. Exatamente isso. Coloca no velador, né, para que ela ilumine toda a casa. Exatamente isso. Que interessante. Interessante, Daniel. Essa é apenas uma réplica, né? Inclusive você pode ver que ela até tem um símbolo da Igreja Católica. Depois eu tô vendo aqui aquela cruz da cruzada, né? Exato. Da cruzada do tempo, né? Mas eu trouxe mais para ilustrar para quem não conhece mesmo. Ótimo, perfeito. Não, perfeito. Meu amigo, o que mais que eu posso falar? Eu acho que a gente poderia fazer uma parte 2 desse seu tour aí. Mas, Daniel, eu queria finalizar aqui nossa conversa, amigo, pegando aqui uma passagem de Apocalipse. Você pode até acompanhar comigo se você quiser. Apocalipse capítulo 21, para você que está nos assistindo em casa, a gente não ia finalizar sem falar um texto bíblico, né, Daniel? Sem Lógico, dúvida. né? É essencial. Mas resumindo aqui o que a gente aprendeu aqui hoje, Daniel, com você especificamente a respeito do seu tour espiritual lá em Jerusalém, eu queria finalizar com esse verso de Apocalipse capítulo 21 e o verso 1, 2 e o 3, que diz assim: E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Verso 3. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Daniel, como eu disse, eu repito e reitero, no comecinho da nossa entrevista aqui, são 3 religiões ali em Jerusalém: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E a gente percebe que, quando eu leio esse texto aqui, Daniel, esse ismo assim, desses 3 vai se acabar. Vai ser um só povo. Vai ser exatamente isso. E ali vai viver todas as pessoas. De todos os tempos. Lógico, né? Deixar bem claro, Daniel, para aqueles que aceitaram Jesus Cristo. Não vai ser uma Jerusalém que vai ter guerras, conflito entre israelitas, né, e palestinos, é isso? Né, você me corrija se eu estiver errado. Não vai ter briga com aquele povo de Abraão lá, até esqueci o nome, né? Os ismaelitas. Não vai ter mais os isso. Judeus. Ali na faixa de Gaza também é tudo, né? Os ismaelitas são os árabes, né? São os descendentes de Abraão. A gente percebe que quando Jesus Cristo voltar, Daniel, inclusive a nova Jerusalém que já está pronta, né? E que vai descer. Falei só uma pergunta pra gente poder finalizar. A Jerusalém que vai descer, vai ser na onde ali na... Vai ser muito melhor que essa, né? Sim, eu falo assim, a própria cidade, ela vai ser ali descendo naquele ponto em Jerusalém mesmo? Não faço ideia. Não faço ideia. Mas a gente tá esperando, a gente quer estar lá, né? Deixar pra descobrir quando passar o milênio ali, a gente descer. Se eu não me engano, o Daniel, se eu estou meio assim por fora,
Me parece que o Monte das Oliveiras, ele vai ser uma planície, planada, exatamente. E me parece, meu irmão, que é ali que vai descer a Nova Jerusalém. Amém. Que assim seja. Meu querido, se ela vai descer ali, ou se vai descer ali em São Paulo, ou em Campo Grande, não sei. A gente quer estar lá. A gente quer estar lá. E é isso que eu quero finalizar a nossa entrevista, Daniel, porque, tipo assim, eu almejo muito, amigo, essa Nova Jerusalém. Para você que fez esse tour espiritual por lá, se você já ficou assim, animado, vamos dizer assim, curioso, né? Com a velha Jerusalém? Com a velha Jerusalém, imagina a nova. Exato. E eu quero, assim, agradecer do fundo do meu coração, Daniel, por essa entrevista, tá? Obrigado, cara, pela sua participação. Eu peço, assim, do fundo do coração, amigo, que a gente possa estar dentro daquela cidade, viu? Amém. E vai ser maravilhoso, tá? Daniel, deixei suas últimas palavras. Bom, agradecer o convite, agradecer por estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho do que eu conheci, e deixar claro que de nada tem valor conhecer essa Jerusalém se não tiver na que importa realmente, que é na nova, né? Isso. Então, tudo que a gente faz é buscando se aperfeiçoar no conhecimento de Deus, para também se aperfeiçoar na dedicação a Ele. Amém, amém. Daniel, cara, muito obrigado, meu querido. Bom, esse foi mais um podcast no Ara Razoar, e nos vemos até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço, tchau, tchau.